Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha de Direito. Bom, agora a gente está começando o nosso tópico de Direito Penal, tá? Vamos aí na aulinha número 1 e vamos começar com a introdução ao Código Penal, beleza? Bem, antes de mais nada galera, deixar claro e relembrar vocês o seguinte, as videoaulas é muito importante vocês não maratonarem. Então, ou seja, se você tiver lá 50, 60, 70, 150 aulas, se vocês pegarem as aulas e estudarem uma atrás da outra, vocês vão começar a acumular material, ou seja, vocês não vão conseguir progredir na matéria. Vocês vão conseguir ter um nível de dificuldade na compreensão na matéria, principalmente se for a primeira vez que você esteja estudando para um concurso público. E isso não é o ideal. O ideal é que você veja, reveja com muita calma, tranquilidade. Sempre vai dar tempo de você estudar para a sua avaliação, ok? Então você precisa ter muita calma. Se a aula tiver 20 minutos, meia hora, 40 ou uma hora, às vezes você vai usar 1, 2, 3 horas só para estudar aquela aula. Como? Voltando, vendo, revendo cada tópico, anotando, vendo o que o professor falou. Às vezes o professor fala um pouco rápido e aí você volta para poder anotar o que você não compreendeu. É assim que se estuda com material online. No momento que você começa a maratonar para terminar logo, você no meio do caminho você vai perceber que você vai tendo um nível maior de dificuldade e concentração, exatamente porque você ainda não assimilou o início da matéria, o início do conteúdo. E aí, conforme vai ficando mais aprofundado o tema, você não lembra daquilo que você viu, porque não fixou. E aí você já não consegue mais progredir, porque você está querendo maratonar, você está querendo acabar logo com aquilo. E isso não é ideal, não é assim que se estuda. Beleza? Então veja com calma, sem correria, reveja a aula 1, 2, 3, 4, 5 vezes, sempre vai dar tempo, beleza? Vá com calma, respire, progrida passo a passo, step by step, que aí você consegue compreender todo o conteúdo programático com profundidade e assim conseguir acertar os itens que vai cair lá na sua avaliação. Lembre-se, você acertando uma questão sobre determinado tema complexo, você deixa 200, 300, 400 candidatos para trás. Por isso da importância de você estudar com calma. Se você quer pegar e sair correndo, estudando tudo, o tema complexo que vai fazer com que você se diferencie dos demais candidatos, você também vai errar. E essa não é a ideia, porque você tem a obrigação de acertar os temas mais fáceis. E os temas mais complexos é que, de fato, vão diferenciar você dos demais. E se você estudar correndo, com pressa, você não vai acertar os temas complexos e existe uma enorme possibilidade de você errar temas fáceis. Beleza? E aí você está jogando contra você mesmo. Escuta seu professor que tem um pouquinho de experiência, são quase 20 anos aí na estrada, beleza? Então, ou seja, a gente consegue passar um conteúdo muito bom para vocês, mas se vocês escutarem o professor. Se vocês não escutarem e fizerem da forma que vocês acham que tem que ser feito, que é maratonar, assistir uma aula atrás da outra, existe uma enorme possibilidade de você lá na frente errar questões bobas, que aí você vai rever na aula a questão, ou de repente quando o professor ele fizer um aulão e revisar as questões que caíram na avaliação, você vai ver que, cara, eu errei essa questão, porque eu não gravei ela. E aí você não gravou ela porque você quis maratonar, e não é assim que se estuda. Beleza? Bom, vamos seguir aqui para a nossa primeira aulinha de Direito Penal. Beleza? Bom, vamos começar com a introdução ao Código Penal. Galera, só para vocês terem uma noção básica, tá? Não vai cair na sua prova, mas é importante que você tenha um nível já de maturidade para estudar quando você inicia a matéria penal, que vai cair na sua avaliação, que o Código Penal ele é um decreto-lei, beleza? Ele não é uma lei, ele é um decreto-lei. E ele se divide em 2 momentos. Isso é muito importante. Na parte geral e na parte especial.
tá ok? Então, ou seja, a aula de direito penal é a aula que a galera gosta muito, porque você consegue trazer ela para o seu dia a dia. Infelizmente, nós moramos num país muito violento, e aí você consegue visualizar no dia a dia todo tipo de crime que acontece, beleza? Mas para a sua avaliação, lembra que eu falei nas aulas anteriores, lá no início da nossa jornada, não traga o seu dia a dia para a sua avaliação, para os seus estudos? Então, não faça isso. Por quê? Existe uma enorme possibilidade de você errar uma questão boba porque você trouxe o seu dia a dia para a avaliação. Então, lembre-se, a teoria serve para a sua avaliação. Ponto. Beleza? E para o seu crescimento pessoal e intelectual. Segue comigo. Levando em consideração que a introdução aqui ao Código Penal ela vai se dividir na parte geral e na parte especial, é importante você saber que na parte geral nós não vamos trabalhar com crime, beleza? O Código Penal, ele na parte geral, ele não trabalha com crime. Aqui nós vamos trabalhar com as condutas gerais, que cai muito na sua avaliação. Por isso é importante você ter atenção, estudar com calma, porque vai cair na sua avaliação e você mata aí de primeira essas questões básicas que não são tão complexas, mas vão requerer uma atenção especial de vocês, beleza? Já na parte especial é a parte que todo mundo gosta. Por quê? É a parte que mentalmente a gente mata as pessoas. E aí você pega lá tua sogra, um ex-namorado, um ex-marido, uma ex, ou alguém, um vizinho barulhento que fica tocando funk lá enquanto você está descansando, e você mentalmente, ok? Mentalmente, você pode matar ele, mas fisicamente, na parte de verdade, você não pode matar ninguém, que é crime, beleza? É crime contra a pessoa e nós vamos estudar isso também. Mas mentalmente ainda não é crime, ok? Então, segue comigo aqui. Parte geral, nós vamos trabalhar as condutas gerais, beleza? Do artigo 1º ao artigo 31 do Código Penal é a parte do intercrimes. Então, ou seja, o que é intercrimes, professor? É a sucessão de vários atos que devem ser praticados pela pessoa, pelo criminoso, para atingir o fim desejado. Então, isso nós vamos trabalhar do artigo 1º ao artigo 31, beleza? Bom, descendo aqui, dependendo se vai cair ou não na sua avaliação, nós temos o artigo 64, 70 e 71, que é o concurso de crimes, beleza? Descendo agora na parte especial, que trabalha propriamente o crime, nós temos aqui o crime contra a vida. Na verdade, é crime contra a pessoa, o título, né? Que é do artigo 121 ao 154. Depois, o crime contra o patrimônio, do artigo 155 ao artigo 183. Depois, cai menos na sua avaliação, porém não é menos importante, porque se cair uma questão e você acertar, beleza, jogou aí 300 pessoas, 400 pessoas para trás e galgou mais um degrau aí rumo à conquista da sua vaga, beleza? Que é o crime contra a fé pública e, por fim, o crime contra a administração pública, que nós já demos uma pincelada lá por cima em direito administrativo. Beleza? Bom, antes de mais nada, antes da gente fazer toda essa introdução, nós vamos partir, como tudo na vida, do início, do começo, beleza? Não é igual o filme americano, não sei se vocês já viram, eu geralmente reparo muito filme, que eu gosto muito de ver filmes, apesar de não ser cinéfilo, que os livros americanos, quando o pai, a mãe senta com a criança para poder colocá-la para dormir, abre o livro no meio. Já viu isso? Já reparou? Abre o livro no meio e começa. Era uma vez. Alguém já viu algum livro começar na metade? Geralmente, quando eu leio os livros, eu leio bastante, eu começo ali do prefácio, da primeira, segunda página, introdução. Agora, no meio é a primeira vez. Aqui na nossa aulinha de Direito Penal, nós não vamos fazer como lá nas histórias americanas, beleza? Vamos fazer como nós fazemos aqui no Brasil. Começar do começo. Então, vamos começar do artigo 1º. Pare e analisa, que eu separei em dois momentos o artigo 1º para você compreender que é a partir daqui dessa introdução que você vai desenvolver o seu pensamento para a parte especial.
Então é muito importante que você compreenda esse artigo 1º do Código Penal. O que ele nos diz? Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. E eu vou te explicar o porquê eu dividi isso aqui em 2 momentos. Você verifica aqui que ele fala em crime, mas não fala em contravenção. Bom, o legislador lá, quando criou, lá em 1900 Guaraná com rolha, o Código Penal, ele esqueceu da contravenção, tá? Mas você inclua aí na sua anotação que a contravenção dentro dessa compreensão está junto com o crime, tá? Crime e contravenção são distintos. Porém, aqui o entendimento, né, o posicionamento unificado é que aqui, ao você ler, você vai ler crime e contravenção, beleza? Então, ou seja, não há crime e contravenção sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Bem, vocês conseguiram entender que mesmo não tendo o termo contravenção no artigo 1º do Código Penal, ele automaticamente deve ser lido por vocês, porque isso foi unificado já, beleza? Então, ou seja, não há crime e contravenção sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Bom, ponto importante que vocês devem observar e escrever também neste artigo 1º. Nesse segundo momento, quando falamos de pena, leia-se também nem medida de segurança, beleza? Então, coloque a sua observação que no desenrolar da matéria vocês vão conseguir compreender, tá? Então, ou seja, não há crime e contravenção sem lei anterior que o defina, não há pena nem medida de segurança sem prévia cominação legal. Bom, então, ou seja, o que o artigo 1º do Código Penal, ele traz pra gente? Que precisa existir uma lei anterior ao cometimento da ação, para que tipifique aquele ato ou aquela omissão como crime, beleza? E, além de existir uma lei, precisa ser uma lei, ok? E, além de existir essa lei anterior ao fato, ela ainda precisa ter uma pena, cominar uma pena ali para a pessoa, beleza? Então, ou seja, fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa é crime ou contravenção, e como cominação legal, como pena, o sujeito vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos em detenção, prisão, reclusão, e aí vai ter a tipificação lá e a cominação para o cometimento daquele crime, ok? Bom, ponto importante aqui no artigo 1º, que nós vamos desmembrar a seguir. Anote como observação que lei posterior é fato atípico. Então, ou seja, uma lei posterior que tipifica um ato ou uma omissão como crime, todo mundo que cometeu aquele ato ou aquela omissão antes daquela lei é definido como fato atípico e a pessoa não é penalizada, ok? A lei não retroagirá para penalizar ninguém, somente dali em diante, nunca dali para trás, beleza? Bom, vamos seguir aqui. Esse artigo 1º, ele traz para a gente uma coisa muito importante, tá? Que é o princípio da legalidade. Nós precisamos aí que exista uma lei que tipifique o crime e que crie a sanção para que, de fato, o Estado venha e penalize o sujeito pela ação ou pela omissão. Esse daí é o princípio que emana do artigo 1º, que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade se divide em 3 aspectos muito importantes que caem muito na sua avaliação. Bom, o primeiro, o da reserva legal. Segundo, da taxatividade, que nós já vimos em direito constitucional.
beleza? E da anterioridade da lei, beleza? Então, vamos aí destrinchar esses três para vocês compreenderem e isso cai muito na sua avaliação, beleza? Primeiro, da reserva legal. Bom, para que se crie, para que se tipifique uma conduta, tá? Existem dois momentos, dois tipos de lei que vão ser utilizadas para poder tipificar uma conduta. A lei ordinária e a lei complementar. Regra do jogo, aqui no Brasil, nós temos a lei complementar, a lei ordinária e a lei delegada. Além de decretos, lei, por aí vai, ok? Mas para tipificar uma conduta, somente pode ser utilizado lei ordinária e lei complementar. E isso cai muito na sua avaliação. Então tome cuidado. Se colocarem aqui que dentro do princípio da legalidade, a reserva legal, pode ser tipificado um crime com lei delegada, não pode. Decreto, não pode. Beleza? Somente com lei ordinária e lei complementar. Vamos dar a seguida. Taxatividade. Bom, a taxatividade nós já vimos lá em direito constitucional. Se por algum motivo você começou a estudar por direito penal, você vai ver isso lá também. A taxatividade, o tipo penal precisa ser claro e objetivo. Então, ou seja, no momento de você definir o tipo penal, ou seja, o crime, o que é crime de fato, você precisa colocar de forma expressa que aquela conduta ou aquela omissão é crime ou contravenção. Não pode caber dúvidas. Tem que ser expresso, beleza? Não tem como ter dúvidas se a conduta ou omissão é crime, ok? Bom, passando agora para a anterioridade da lei, a lei tem que ser anterior ao cometimento da conduta. Então, nós já vimos aqui que, ou seja, quando a gente tem uma conduta, uma ação ou uma omissão que um dia depois, 24 horas, uma semana, um mês, ela é definida como crime ou contravenção, a lei não vai retroagir para me punir, beleza? Então, ou seja, o que vai acontecer? Essa conduta que foi tipificada como crime, que foi cometida por mim antes da lei, ela é tida como um fato atípico, beleza? Então, vamos seguir. Ponto muito importante para vocês fecharem esse tema, tá? Dessa questão da temporalidade da lei, é a lei penal no tempo, que vai ser discorrido no artigo 2, 3 e 4, segundo, terceiro e quarto Código Penal, beleza? Ali a gente vai conseguir verificar o momento que a lei começa a vigir e o momento que a lei começa a fazer efeito. E aí tem pontos muito importantes que os senhores precisam gravar, beleza? Que se chama atividade de lei. Bom, como funciona em regra a atividade de lei? A lei foi sancionada, ela faz o seu efeito imediato. Sancionou a lei, publicou em diário oficial, princípio da publicidade, a lei começa a ter o seu efeito imediato, tá? Mas aí você vai vir e vai comentar: olha, professor, eu já vi uma lei que ela foi sancionada e publicada, porém no seu texto dizia que a lei só começaria a ter efeito 90 dias depois da sua publicação. Como fica esse período? Bom, isso daí é chamado vacatio legis, ou seja, vacância da lei. O efeito da lei vai começar a fazer efeito depois de X tempo. No caso em tela, 90 dias. Beleza? Então, ou seja, durante esse período de 90 dias, a lei, por mais que ela já tenha sido sancionada e publicada, ela não vai fazer efeito. Por quê? Porque está expresso no corpo da lei que ela só vai começar a fazer efeito
90 dias depois da sua publicação, ok? Quando não tiver isso no corpo da lei, o que vai acontecer? O seu efeito é imediato, beleza? Bom, vamos avançar nessa questão de lei penal no tempo para vocês compreenderem agora uma coisa muito importante que está introduzido aqui nesse artigo 1º. A regra da atividade da lei, ou seja, a regra utilizada aqui no nosso país foi sancionada e publicada, o seu efeito é imediato. A vigência da lei é imediata, isso é regra. A atividade, como regra, foi sancionada e publicada, vigência da lei imediata. Então, ou seja, a primeira exceção extra é quando tem vacatio legis. Então, quando no texto da lei ele especifica que vai começar o efeito da lei depois de X tempo após a sua publicação. Isso é chamado ultraatividade da lei, beleza? Isso tem um ponto muito importante, tanto na atividade imediata quanto na ultraatividade, um ponto muito importante que cai muito na sua avaliação, tá? Essas duas exceções, na verdade, caem muito na sua avaliação. Eu acredito que o vacatio legis esteja bem tranquilo, você tenha conseguido compreender. Mas tem um que é muito importante e você pode marcar aí, porque pode te fazer uma pequena confusão, que é a retroatividade da lei. Uma observação e uma exceção à regra. Por quê? Você lembra que aqui no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, ou seja, a lei precisa existir antes do cometimento do crime para que ela tenha o seu efeito, respeitando o vacatio legis se existir. Então, mas existe a possibilidade da lei retroagir? Existe. Mas a lei ela só retroage em benefício do réu. Beleza? Então eu vou explicar melhor para vocês como isso funciona. Mas anotem aí. A lei só retroage em benefício do réu, que é chamado de retroatividade da lei. Beleza? Conseguiram compreender, galera? Então, ou seja, a lei ela só retroagirá para beneficiar o réu, tá? Sem isso, fora isso, aliás, a lei ela não retroagirá. Precisa que tenha uma lei anterior definindo aquele ato ou aquela omissão como crime. Vou fazer dentro desse esqueminha aqui que eu fiz para vocês entenderem, tá? Regra. A pessoa cometeu uma ação ou uma omissão definida naquele momento da ação ou omissão como crime, beleza? Então, teve o cometimento da ação ou omissão nesse exato momento da vigência dessa determinada lei. Então, o que dizia a lei à época da ação ou omissão? Que a penalidade para aquela ação ou omissão seria de 2 a 4 anos. Beleza? Bom, ele foi lá, foi sentenciado, foi julgado, penalizado. Enquanto estava lá o cumprimento da pena, ok? Veio uma lei posterior. Então, houve uma lei posterior ao cometimento do crime. E essa lei posterior, essa lei nova, aumentou, majorou o tempo da pena de 5 para 10 anos. Ponto focal. Essa lei ela vai retroagir para atingir esse camarada? Lembra que a lei ela só retroage em benefício. Ali está beneficiando o camarada que cometeu o crime? Não. Então essa lei não vai atingir esse cara. Lembrando que a lei ela só vai atingir a partir de agora quem cometer, porque quando sanciona essa lei, ela automaticamente vai substituir a anterior.
Porém, como o cara já foi penalizado, o cara já está em cumprimento aqui, essa lei não vai atingi-lo, somente os próximos que cometerem o crime, ou se ele cometer novamente o mesmo crime, já na vigência da nova lei. Beleza? Então ela não vai atingir ele, porque ele cometeu o crime anterior a essa lei. No momento que ele cometeu o crime era outra lei. Não é uma figura atípica, porque existia uma lei, só que a lei que existia no momento do crime era mais branda. Vou dar um exemplo clássico para vocês sobre isso. Quem é mais jovem, até aí eu acredito os 25, 27 anos, não pegou o crime que aconteceu com a filha da... Acho que o nome da menina era Daniela Pérez, tá? Eu não me recordo direito, mas é uma das escritoras, é filha de uma das escritoras da Globo, até esse ano ela faria 50 anos. Se não me trai a memória, o nome do menino acho que era Antônio de Pádua, alguma coisa de Pádua. Ele matou a menina com requintes de crueldade. Ele deu acho que 50 facadas, não, tesouradas nela. Ele era casado, estava saindo com ela, eles faziam novela juntos, estavam saindo por fora, e aí ele levou ela para uma serra, acho que na Barra da Tijuca, e ela foi em confiança, porque se relacionava com ele, e ele lá matou ela com requintes de crueldade, deu acho que 50 estocadas nela com tesouras, essas tesouras de cortar tecido, e matou ela, tá? Só que na época a legislação era mais branda do que hoje. Então, ou seja, ele foi penalizado pelo crime, tá? E logo depois teve um movimento muito grande da mãe da menina e da própria Globo, porque a pena que ele pegou era muito branda para o crime grotesco que ele cometeu, e aí conseguiram, né, movimentar o legislativo, a Globo tem um poder muito grande, e fizeram uma majoração, né, da penalidade para crimes como esse, ok? Mas essa nova legislação não retroagiu para ele, ele continuou cumprindo a pena que foi dada lá atrás para ele. E qualquer outra pessoa que cometesse o crime daquele momento, dessa nova lei para frente, pegaria penas mais pesadas, mas ele não, beleza? Bom, esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto agora, e é muito importante, porque causa muita dúvida nos alunos e cai muito em prova. Beleza, esse cara cometeu o crime, aqui nesse momento, a atividade, regra, vigência, pegou de 2 a 4 anos. Veio uma lei posterior ao cometimento do crime, só que essa lei tornou esse crime cometido mais brando. Agora não é mais de 2 a 4 anos, agora é de 1 a 3 anos. Você verifica que a penalidade é menor. Ponto focal. Dúvida, aluno? Essa nova lei, com a penalidade menor, retroage para o nosso amigo aqui? Para atingir o nosso amigo? Retroage. Lembra que a lei ela só retroage em benefício do réu? Então, ou seja, como a nova lei penaliza o crime cometido por ele em 1 a 3 anos, que é menor do que 2 a 4 anos, a lei vai retroagir em benefício do réu. Então, ou seja, no Brasil, a legislação beneficia o criminoso, tá? Podem se rasgar, ter ódio, ter raiva, mas essa é a realidade. Aqui no Brasil, a legislação ela beneficia o criminoso. Então, ou seja, vai retroagir para ajudar o nosso amigo aqui. Faz efeito somente quando beneficia o réu. Beleza? Então, ele aqui vai ter uma análise da sentença dele, verificando o tempo de cumprimento de pena, adequando a nova legislação e verificando o que falta ou se não falta mais nada para ele cumprir, ou seja, beneficiando ele. Um fato que eu vou te dar como exemplo,
mais uma vez, para quem está acima aí de 27 anos, eu acredito, tá? É que anos atrás, você portar qualquer quantidade de drogas era crime. Então, ou seja, se o camarada foi pego lá com um baseadinho lá de maconha fumando, ele era pego, fichado, tá? E ele respondia criminalmente por aquilo, beleza? Veio uma legislação posterior dizendo que o cara que tivesse uma quantidade pequena de drogas, ele seria enquadrado como usuário. Antigamente não existia essa figura, tá? O cara ele podia estar intoxicado com a droga anteriormente, que ele era enquadrado como usuário, na empresa ele ia, tá no corpo dele, mas se o cara fosse pego com uma bituca de maconha, ele seria preso, ok? Veio uma legislação posterior, que é a que está no momento, que se o cara for pego com uma pequena quantidade de drogas, ele é enquadrado como usuário, ok? Então, ou seja, se aquele cara, no momento que houve essa modificação da legislação, tinha muita gente que estava respondendo criminalmente por ter sido pego com drogas, especialmente maconha, tá? Então, ou seja, quando houve essa modificação da legislação, criando a figura do usuário, abrandando a penalidade, a galera que estava respondendo criminalmente por ter sido pego com uma pequena quantidade de drogas, essa lei retroagiu para o seu benefício? Retroagiu. Então, ou seja, a lei retroagiu em benefício para aquela galera que estava respondendo, tá? Por ter sido pego com uma pequena quantidade de drogas, e eles foram enquadrados nesse momento como usuário. Quem já tinha respondido criminalmente, PT saudação. Mas quem estava respondendo, a lei retroagiu em seu benefício. Beleza? Eu acho que vocês conseguiram evoluir bastante. Isso daqui é uma questão que cai muito na prova, galera. Lembra basicamente que a lei só vai retroagir em benefício do réu e que precisa existir uma lei no momento da ação ou omissão. Se não existir uma lei, naquele momento o fato é atípico. Beleza? Então, ou seja, hoje comer chocolate não é crime. Beleza? Mas, digamos que eu compre um monte de chocolate e coma muito chocolate hoje, e amanhã é sancionado uma lei dizendo que todo mundo que comer chocolate, seja em qualquer quantia, será penalizado com 5 anos de prisão. Porra, que merda, né, cara? Tem a galera que é chocolate. Eu não curto muito doce não, você paçoca, mas tem a galera que é chocolate. Você imagina se vira crime a partir de amanhã. A galera que comeu chocolate hoje, como se não houvesse amanhã, vai ser penalizada? Não. A lei não vai retroagir para poder pegar quem comeu chocolate hoje. Beleza? Entendeu? Agora, tem a galera que é chocolatra. Porra, foi lá e tentou comprar no mercado negro chocolate, porque agora é crime. Se ela for pego com uma barrinha de chocolate, ela está cometendo um crime? Tá. A partir de amanhã, se ela for pego com uma barra de chocolate, tá? Ela estará cometendo um crime, porque a lei começou a sua vigência no dia posterior. Show de bola? Entendeu como funciona? Mas graças a Deus, para a galera que gosta de doce, em especial chocolate, comer chocolate não é crime ainda. Beleza? Bom, continue acompanhando, eu vou dar uma aprofundada nesse tema aqui para vocês, tá? Dessa parte de lei penal no tempo, para vocês conseguirem entender um pouco mais e evoluir um pouco mais.